como planejar a sua aposentadoria depois da reforma da Previdência. No programa de hoje, a gente conversa sobre esse assunto com o educador financeiro Marcos Werneck. Roda a vinheta. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Está no ar mais um É de Farmácia e a pauta hoje é como planejar a aposentadoria depois da reforma da Previdência. Antes, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e os próximos e os antigos que a gente já publicou. Isso é muito importante para a gente manter o canal aqui vivo. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o educador financeiro e sócio-gestor da Meta Actio Investimentos, que é afiliada à XP Investimentos, Marcos Werneck. Marcos, seja bem-vindo ao programa, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado pelo convite, o prazer é meu. Pronunciei certinho, Meta Actio. E olha que é difícil. Marcos, o nome é difícil, o tema é difícil, tá? Mas vamos tentar ser didáticos. Eu, pelo menos, vou te pedir para ser bem didático para eu não dar nenhuma escorregada, viu? Porque não, é um assunto que... Fica tranquilo. A minha vida toda não fui educador financeiro. Eu passei por outras coisas antes, eu sei como é importante desmistificar esse tema. Bom, eu propus essa pauta porque a gente passou 2019 praticamente o ano inteiro falando sobre esse assunto. Reforma da Previdência, a gente encerrou isso no fim do ano, acho que a reforma foi definitivamente aprovada em novembro, né? E isso mudou muita coisa. A conclusão que os especialistas chegaram, que a gente lê muito, é o seguinte, é que a gente vai trabalhar mais tempo, né, para poder se aposentar e vai ganhar menos, vai receber menos no final das contas. Então, viver no futuro, depois de aposentar, do INSS parece uma coisa cada vez mais complicada e menos confiável, né? A nossa melhor opção diante disso é a previdência privada? É buscar outras formas de investimento? Como é que você avalia a reforma da Previdência e o impacto dela no nosso futuro, na nossa aposentadoria? Olha só, Viviane, na realidade, o brasileiro nunca, tirando aí previdências especiais, como, né, de governo, de pessoal do executivo e do judiciário, aquela coisa especial, o brasileiro nunca pôde contar com a Previdência. E a Previdência, no mundo todo, é algo para ser feito... Nunca pôde contar com a Previdência Pública. Com a Previdência Pública, porque, na realidade, o próprio INSS coloca isso como estatística, apenas 1% dos brasileiros, antes da reforma, tá, que dependiam do INSS, mantinham o seu padrão de vida. O resto ou continuava trabalhando, ou precisava de ajuda de família ou de qualquer um. Tem um quadro aqui, foi até você que me deu, é a situação dos aposentados. Eu fiquei até assustada, ó. 46% dos aposentados hoje no Brasil dependem de algum parente. 28% dependem de caridade. 25% continuam trabalhando. Perfeito. E 1% é independente. Isso não quer dizer que ele manteve o padrão de vida que tinha anteriormente. O conceito de previdência estatal é um conceito, e eu não discordo disso, tá? Que é feito para você ter um mínimo. O resto, o valor que você dá ao futuro que é o importante. E o quanto você planeja. Né? Já me chamaram para alguns outros debates sobre essa questão da Previdência e se faz muita coisa política em relação a isso. Mas nunca a Previdência foi uma solução, a Previdência estatal. Né? Ela nunca foi uma solução. Então a Previdência privada é uma solução? A solução é poupar em relação ao futuro e planejar que tipo de vida você quer ter lá, que valor você dá ao futuro. O que você vai usar como veículo para isso, pode ser uma previdência privada, pode ser um PGBL, pode ser um VGBL, mas isso tudo são nomes que não querem dizer muita coisa, tá? Porque depende do quanto você coloca em PGBL ou VGBL, que tipo de fundo está lá, que rendimento tem. Porque, assim, nem todo investimento é uma previdência privada. Não. Tem investimento que é previdência privada e tem investimento, por exemplo, em ações, que não tem nada a ver com previdência privada. A previdência privada é basicamente um fundo de investimento que tem regras de imposto diferentes da maioria dos fundos. Então, como você fica por mais tempo, um fundo multimercado, por exemplo, fora de previdência, que investe em vários ativos, ele tem uma alíquota de imposto de renda no mínimo de 15%. Se você ficar depois de 2 anos, ele tem 15%. Na Previdência, se você ficar mais de 10 anos, você consegue fazer uma tabela regressiva e ter no mínimo 10%.
Você tem algumas vantagens que não tem como... Quanto mais tempo, mais vantajoso. Melhor. Então você tem algumas vantagens em relação à menor alíquota de imposto de renda. Se você, em alguns casos, se você tem renda tributável que excede determinado ponto, um PGBL, que é um tipo de previdência, te dá também condição de você fazer um abatimento da sua base do imposto de renda. Então, para algumas pessoas de salário mais alto, isso vale a pena. Mas é muito genérico, porque se você enfiar hoje num PGBL ou num VGBL, que tem algumas vantagens, por exemplo, se essa pessoa amanhã faltar, isso passa direto para os beneficiários dela sem nenhum tipo de ter imposto, mas não nenhum tipo de necessidade de advogado ou qualquer gasto em relação a essa questão de direito de advogado, de passar, de fazer toda essa parte legal. Mas o ponto é, se você investir hoje num fundo de previdência de perfil de renda fixa, provavelmente com a taxa de juros hoje você não vai fechar. Então, só concluindo a sua pergunta, o básico é aonde eu estou e que valor eu dou futuro e aonde eu quero chegar. A partir do momento que você planeja isso, você vai ter um output importante, que é um número que chama-se taxa de juro real. Qual é a taxa de juro real que eu preciso? O que é taxa de juro real? É quanto deu a sua carteira de investimento, menos o que a inflação comeu de valor dela, menos o que ela pagou de imposto. Este número é o número que vai guiar o seu futuro. Mas para isso você precisa saber, olha, hoje se eu tenho um padrão de vida, sei lá, de 10 mil reais, eu quero ter esse padrão de vida lá no futuro, ora, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma taxa de juros real de, sei lá, 4%. Estou chutando, tá? Essa taxa de juros real de 4% há 3 anos atrás era muito fácil. Eu dou palestra em fundos de pensão, de empresas como Cargill, como Souza Cruz, Natura, HP, todos estão muito preocupados com isso. Por quê? Porque com a queda da taxa de juros, e é isso que as pessoas devem estar ao mesmo tempo preocupada e motivada, porque para o investidor, para aquele que está olhando o futuro, que está dando valor ao futuro, isso é preocupante, porque no passado, se você mantivesse seu emprego, empreendedorismo, etc., nos anos 90, você investindo em qualquer coisa sem risco, você dobrava o seu capital 4 anos. Hoje, nessa taxa, para você dobrar o seu capital em investimento sem risco, você demora 40 anos. Então, esse investidor que está dando valor ao futuro tem que aprender a investir melhor, tem que gerenciar isso. Então, tem muita gente, provavelmente, já fechando aqui para você entrar, dentro desse setor, que é gestor, que utiliza indicadores, etc., mas muito provavelmente ele não faz esse planejamento financeiro, essa gestão do seu futuro. Eu quero trazer para a realidade, por exemplo, do nosso público, né? A gente está falando aqui para profissionais de farmácia e a gente tem gestores, gerentes, farmacêuticos, operadores de caixa, perfumista. Qualquer um hoje pode ser um investidor. Qualquer um pode ser um investidor. Estou te perguntando isso. Sim. E não necessariamente fazer uma previdência privada é a melhor opção para garantir um futuro, já que a gente não pode contar com o INSS. Falei alguma coisa errada? Não necessariamente, mas na maioria das vezes, aquele capital que você pretende usar na sua aposentadoria, uma carteira de bons fundos de previdência é normalmente o mais indicado. O mais indicado. Isso. Se é um PGBL ou um VGBL, vai depender de quanto é essa renda tributável, vai depender de detalhar o imposto de renda desse investidor. É isso que eu queria saber, porque como a gente tem aqui, a gente tem poupança, fundo de investimento, fundo de previdência, ações, a gente tem outras coisas, eu queria saber de você o seguinte, para esse grupo, então, em geral, você tem numa farmácia ali várias faixas salariais, para esse grupo que não pode hoje, assim, né, vislumbrar um futuro muito bom com o INSS, a melhor opção continua sendo a previdência privada e esses dois fundos, o VGBL e o PGBL que você falou. Isso. Okay? Agora, tem que olhar que tipo de ativos tem nesse fundo, qual é o perfil desse fundo, justamente porque esses fundos têm que buscar esse número inicial, que é para quanto eu preciso de taxa de juro real, eu, indivíduo, para que meu planejamento... Tem aquele montante que se deseja. Aí nós vamos buscar o perfil da carteira de investimento baseado nisso. Eu quero trazer agora para a discussão a poupança. Foi até uma experiência pessoal, a gente estava conversando, eu, minha prima e minha tia disse assim, não, porque eu vou botar na poupança, minha prima, que poupança, tia? A senhora tá maluca? Poupança. E aí, você mandou um gráfico para mim, o tipo de investimento que o brasileiro possui. Nesse gráfico, fica claro que a poupança é sempre a primeira opção do brasileiro. Tanto que você tem aqui... Melhorou muito, tá? Em 2011, esse gráfico é um pouco antigo, mas melhorou muito. 44
agora que eu até estou vendo o ano, 2011, 44% tinha poupança, e aí o restante tinha fundo de investimento, mas muito pouco, 4%, 7%, 3%. Enquanto que 51% não tinha nada. Então, 51% não tem nada, 44% tem poupança e o que sobra tem outras coisas, tem outros fundos, né? Por que essa preferência pela poupança e se vale ou não vale a pena? É um histórico que, primeiro, a poupança foi um dos primeiros investimentos do país, né? O Dom Pedro II fundou a poupança, era a maneira de você investir. Nos anos 90, como eu te falei, você dobrava quase o seu capital a cada 5 anos investindo na poupança sem risco. Tá? Há algum tempo isso não é mais verdade. A poupança é um ativo que, no máximo, se te protege da inflação. Tá? Hoje, investir na poupança, hoje a poupança rende cerca de 88% do CDI bruto, isso vai dar em torno de 3,9% ao ano. Se você tirar uma inflação de 3,5%, não vai sobrar nada. Tudo bem que ela não tem imposto de renda, mas não sobra nada. Ou seja, no melhor caso, a poupança iguala a inflação. E nos últimos anos tem estado até pior. Então, você está perdendo dinheiro. Você vai ter a mesma coisa. Num cenário hoje de uma taxa básica, uma taxa Selic, uma taxa CDI, como a gente chama de 4,5%, o maior risco é não tomar risco. Entendi. Você costuma falar nas suas palestras sobre usar os juros compostos a nosso favor. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Dizem que atribuem ao Einstein, né, ao Albert Einstein, essa frase que uma das maiores forças do universo são os juros compostos. Porque a gente, apesar de já ter aprendido na escola sobre juros compostos, que é o juros sobre juros, né, quando a gente vai pensar em gastar dinheiro, a gente faz a conta nos juros simples. Então, parece que esse endividamento é menor. E quando a gente vai também investir, a gente faz a conta nos juros simples. E aí parece que o que isso vai render também é menor. Eu queria ter um gráfico aqui, mas um é uma curva assim e o outro é assim. O único investimento de juros simples hoje é o rendimento dos imóveis, se você fizer um aluguel. O resto tudo é juro composto, Os juros sobre juros. Os rendimentos, por exemplo, todos, CDBs, ativos de renda CDB, ações. A ação é variável, ação né? Mas eu digo em renda fixa, comparando a renda fixa, é juros sobre juros. Entendi. Tá? É juros sobre juros. Tá. Então, isso potencializa muito, muito. Você deve ter um gráfico aí e ver a diferença de determinado valor em relação a juros compostos e juros simples. Só que essa força tem que ser usada a seu favor. Quanto maior o tempo e maior os juros compostos, você vai ter uma grande diferença lá na frente. E a mesma coisa acontece se você se endivida, né? Você fala também sobre um conceito de ciclo da vida financeira do brasileiro. Eu queria entender esse... É aquela história. Como que é esse ciclo, né? Muito provavelmente quem está nos escutando é gestor de algum processo, planeja esse processo, aonde está, onde quer chegar, cria indicadores. E falta isso na gestão pessoal, na gestão do futuro, né? E é difícil. Eu, por exemplo, também passei dificuldade em relação a isso. Eu tenho que criar um bonequinho, que sou eu envelhecido, entendeu? O pessoal fez a minha cara envelhecida para eu me olhar lá no futuro e entender que quando eu recebo, aquele velhinho tem prioridade. Ele gasta menos, mas ele tem prioridade. Os 10, 15% dele é dele, eu só gasto o resto. Esse é um truque básico que eu tenho passado aí para alguns... Inclusive, tem uma frase que eu achei super interessante que você costuma falar, que é daquele do pensador Adam Smith, que diz que a ambição universal do homem é colher o que nunca plantou. Adam Smith era um filósofo e um economista, né, o pai da economia, disse isso lá em 1800, é verdade. E principalmente o carioca, hein? O paulista menos, o gaúcho menos, mas o carioca é muito hedonista, ele quer viver o presente. Aí tem outro economista que infelizmente motivou isso, que ele diz o quê? O John Kennedy, ele diz que, olha, no futuro todo mundo está morto, entendeu? Então, o que a gente tem é o hoje, né? É o hoje, mas não é verdade. Né? Outro dia mesmo, a Lagarde do Fundo Mundial foi criticada aí na imprensa porque ela disse que o problema do mundo é que as pessoas estavam vivendo muito. Aí criticaram ela como ela quisesse matar as pessoas. Mas não tem jeito, né? Eu brinco sempre. A expectativa de vida aumentou tá aí, muito. Não só isso, porque meu avô estava satisfeito com 60, 70 anos, se tivesse o dinheirinho de aposentado para me levar para tomar um sorvete e pagar os remedinhos dele. Hoje, o gatoso e a gatosa de 60 e poucos anos querem botar silicone, tomar umas coisas, viajar, querem um padrão de vida lá em cima. Eles têm acesso a muito mais coisa. Então, não só você vive mais, como você quer manter o seu padrão de vida. Isso é muito bom, mas desde que você planeje. É isso que falta. Marcos, o nosso tempo é curto, eu tenho uma série de perguntas, deixa eu até ver, são 5 perguntinhas que eu queria fazer para você, que foram perguntas enviadas
pelos profissionais, pelas pessoas que acompanham o Ed Farmácia. A gente abriu esse canal com eles, né? A gente até pretende fazer isso daqui para frente, viu, gente? Então, a gente sempre vai dar a oportunidade de vocês enviarem as questões para a gente perguntar para os nossos entrevistados. É uma forma de motivar a participação do nosso público. A primeira pergunta é do Salomão Kawaj, que é um farmacêutico renomado de Belém, né? Bastante conhecido no setor. Ele quer saber o seguinte: empresas do ramo farmacêutico com capital aberto, com ações na bolsa, tem algumas, inclusive redes de farmácias e drogarias. É interessante investir nessas empresas de capital aberto do ramo do varejo farmacêutico? Veja bem, Salomão, nós somos assessores de investimento. Por trás da gente existe toda uma estrutura, inclusive de analistas de mercado. Então, depende de toda uma análise fundamentalista de cada empresa. Mas, de forma geral, se eu posso dar um palpite, que basicamente é meu palpite, a gente acabou de falar nisso, né? A população cada vez vive mais. Então, cada vez mais nós vamos precisar de remédio. Então, só nisso seria um bom setor para a gente olhar, com certeza. Mas o analista especialista no setor precisa avaliar a empresa, né? E fora isso, não se faz que colocar, de repente, grande maioria dos seus investimentos numa empresa só, né? Independente de quanto boa e quanto promissora é essa empresa. Pergunta do Marcos Assunção, que é consultor do Sebrae aqui do Rio de Janeiro. É possível receber rendimentos mensais semelhantes ao aluguel sem ter que administrar um imóvel físico? Sim, existe uma forma de investimento que, para mim, é a forma mais inteligente de investir em imóveis, que chama-se fundo imobiliário. São fundos que têm ativos como lajes corporativas, como hospitais, como áreas de logística, galpão de logística, extremamente diversificado, estão no Brasil todo. Então você pode investir nesses fundos, eles te pagam um dividendo mensal, tá? E a cota pode valorizar bastante de acordo com cada fundo. E eles são negociados em bolsa. Então é uma maneira de, se alguém que tem 300, 400 mil, em vez de investir numa sala comercial, que se ficar sem alugar, você não só não tem renda, mas não tem renda negativa, você pega esses 400 mil e diversifica em 10, 15 fundos imobiliários diferentes, de setores diferentes. Você vai pagar para comprar R$15, R$20 num home broker, para vender R$20, você pode vender parte daquilo que você não pode fazer com o imóvel. Eu, por exemplo, acho que é a única, na minha modesta opinião, a única maneira inteligente de investir em imóvel. Pergunta da Josimara Vamser, que é da Close-Up International, uma empresa que audita o setor farmacêutico. Qual o risco de colocar o dinheiro nas fintechs? De novo, são setores específicos, voláteis, né? A história das fintechs é tipo calça de veludo mundo de fora, a verdade é essa. Tem que analisar, você tem que entrar com fundos especialistas, você tem que entrar com pessoas que conheçam o setor. É volátil? Como tudo que tem risco-retorno. É difícil ser muito mais específico que isso. Ok. Agora a pergunta do Jorge Alves, que é um consultor financeiro. Os investimentos com isenção fiscal, como o VGBL, você já até chegou a comentar aqui, são as melhores opções do que os tributados? Isenção fiscal no VGBL. O VGBL não tem isenção fiscal. Ou seja, o que ele tem você não tem o come cotas que outros fundos têm, que é o governo passando um adiantamento do imposto, porque só vai devolver depois, isso faz uma diferença no acúmulo, nos juros compostos. Você não tem que passar por nenhum inventário, nada disso, mas eles sim o VGBL é tributável sim lá no final. Agora, existem ativos de renda fixa que são muito interessantes em longo prazo, que são as debêntures, que são títulos de dívida de empresas não financeiras. Tá? Então, a Petrobras, a Vale e outras empresas de infraestrutura, o governo dá isenção quando elas pegam o dinheiro emprestado no mercado, elas emitem esses debêntures, que são títulos da dívida dessas empresas, e geralmente, tais como os títulos públicos, eles até pagam mais que os títulos públicos, eles geralmente pagam IPCA mais uma taxa fixa. E como você não tem imposto de renda sobre isso, ele fica muito mais interessante do que os títulos públicos que pagam IPCA mais alguma coisa. Não só porque essa taxa mais alguma coisa é maior, mas como você depois não vai pagar imposto de renda sobre a inflação. Então, esses estão extremamente interessantes, atentos aos fundos de debênture, atentos aos debêntures, que esses são isentos de imposto de renda, extremamente interessantes. Mas PGBL e VGBL não são isentos de imposto de renda. Ok. Última pergunta da Clarice, da empresa Apoio Certo, aqui do Rio de Janeiro também. Aplicar no Tesouro Direto em 2020 ainda é um bom investimento? Esse é um outro conceito que a gente precisa esclarecer. Tesouro Direto não é um investimento.
Tesouro Direto é um canal onde você compra títulos públicos direto do governo. Dentro desses títulos públicos, você pode ter um Tesouro Selic, que ele vai dar a taxa Selic 4,5%. Então, ele não tem risco de mercado, ele não varia. E essa taxa hoje é mínima. Eu acho que ele não vale a pena, até porque mesmo que a sua distribuidora, a sua corretora, não cobre nenhuma custódia sobre isso, você tem 0,3% da Bolsa. Então, eu acho que Tesouro Selic, a menos que seja para ganhar da poupança um pouquinho, aquele dinheiro de curto prazo, vale. Tesouro IPCA, que paga IPCA mais alguma coisa, depende da taxa. O Tesouro Pré é outra história, mas esses têm risco de volatilidade. E aí você tem que sempre comparar isso com o título bancário, né? O CDB, a LC. Olha, se eu tenho aqui um título público pagando IPCA mais 2,5% e para o mesmo período eu tenho um CDB pagando IPCA mais 4,5%, por que eu não vou para o CDB? Porque o título público tem menos risco. O CDB tem fundo garantidor de crédito, até dependendo de quanto você vai investir, mesmo que o banco crédito você recebe. Então, normalmente é melhor olhar o CDB e até os debêntures, né, as emissões de dívidas de alguma empresa que tem uma classificação muito boa. Agora, dependendo do volume financeiro, como você começa a não ter cobertura desses CDBs de bancos menores que pagam mais, aí, de repente, vale olhar o título público, que, de repente, não vale tomar esse risco. E são detalhes que é importante você ter. São muitos detalhes. É importante você ter um assessor. Com e muitas vezes nós, assessores, não custamos muito, não. Definitivamente. Precisa-se de alguém Precisa para se dedicar um pouco. Não é nada complicado, fora do comum, ciência da NASA, mas é importante que você olhe para isso. É muito detalhe. Enfim, a gente não tem tempo para... Tem muita coisa para ser explorada, mas a gente não tem tempo. Então eu vou te pedir a sua dica, o seu recado final para quem está assistindo. Olha, primeiro, planeje-se. Entenda que taxa de juros baixa pode ser ruim para o investidor, mas é bom para o país. A gente precisa torcer para uma taxa de juros básica. Nós vamos ter um país melhor, nós vamos ter mais investimento, nós vamos ter mais empregos. Tá? Agora, nós temos que ter a outra consciência. A Previdência Pública nunca foi solução para ninguém manter o padrão de vida lá. Nem antes da reforma, nem agora. Tá? Não foi. Então, o que falta no brasileiro, e que faltou para mim, um dia eu tiver a oportunidade de contar minha história, eu vou contar que faltou para mim. A gente traz você aqui de novo numa outra oportunidade. Faltou para mim planejar aonde eu estou o mais cedo possível e aonde eu quero chegar. E saber que taxa de juros real eu preciso e que taxa de poupança eu preciso. Aí, consulte um assessor financeiro, né? E você vai conseguir fazer um planejamento e vai conseguir perseguir essa meta de uma forma mais educada. Porque realmente confiar em FGTS, confiar em Previdência Pública, nunca deu e agora menos ainda. Marcos, obrigada. Obrigado a você pelo convite. A gente se estendeu bastante, mas eu acho que valeu a pena. Obrigado. Espero ter colaborado com meus 2 centavos. Gente, obrigada pela companhia. A gente se vê na próxima semana. Antes de ir embora, deixe seu like aqui embaixo, compartilhe esse conteúdo. Eu espero que Salomão, Marcos, Josimara, Jorge e Clarice tenham ficado satisfeitos com as respostas do Marcos. E a gente se vê na próxima semana. Obrigada, gente. Tchau.